Benção. Meu coração está cheio de fé de estar aqui hoje. Cheio de fé. O Senhor tem derramado ousadia, intrepidez, como nunca antes na minha vida, né? Estava lembrando daquela música infantil, né? Meu Deus é um Deus grandão, né? Era isso que vinha em minha mente. Senhor, Tu és muito grande, para que a igreja seja pequena ou fria. E eu tenho visto o Senhor fazer tanto no nosso meio, irmãos. As circunstâncias talvez não possam ser tão boas, mas eu tenho visto o Senhor fazer tanto no nosso meio e tem me enchido de fé, de ousadia, de intrepidez, e tem me alegrado o coração. Meu coração está ardendo aqui, ardendo pelo que eu tenho ouvido, ardendo pelo que o Senhor tem falado, né? E uma alegria enorme, tá? Poder estar com vocês aqui à tarde hoje. E o Senhor tem nos falado sobre fidelidade. O Senhor procura por homens fiéis, inteiros, íntegros. Irmãos, imagina um homem alto, forte, né, de boa aparência, com uma boa família, filhos que se comportam bem, um bom trabalho. Se o coração dele não for inteiro do Senhor, se ainda houver ressalvas, se ainda houver partes que ele esconde, que ele não se dá por completo, não serve para o Senhor. O Senhor, ele procura homens com coração inteiros para ele. 1 Samuel 16, 5 e 7. Samuel, ele vai lá na casa de Jessé, procura por um ungido do Senhor, ele vê Eliabe, e ele disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Irmãos, quem ama tem o coração inteiro do Senhor. Provérbios 20, versículo 6. Muitos se dizem amigos reais, mas um homem fiel, uma mulher fiel, quem poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra. Fidelidade, integridade, inteiro. Um coração inteiro. Muitos se dizem leais a Deus, né? Muitos apresentam diante dele, meu coração é teu, minha vida é tua, minha vida eu te entrego. Mas será que realmente nosso coração é inteiro e tomado pelo Senhor? Isaías 29, versículo 13. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Irmãos, acaba que aprendemos mecanicamente, muitas vezes, a fazer as coisas, né? A gente já ouviu aqui do Lucas ontem. A gente aprende a pegar uma Bíblia, pegar o texto, falar o que te entendeu, a compartilhar, a iniciar a oração, a finalizar a oração, aí do encontro. Mas será que não estamos nos enganando a nós mesmos, mecanicamente, entrando num loop, né? Ezequiel 33, versículo 31. Eles vêm ter contigo como se ajunta o povo, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem tuas palavras. Então, até aí, a igreja do Brasil inteiro e do mundo, né? Porém, não as põe por obra, pois com a sua boca professam muito amor, mas o seu coração segue a sua ganância. Eis que tu és para eles como uma canção muito linda, do que tem uma voz agradável, porque eles ouvem as tuas palavras, porém não as põem por obra. Com a boca professam muito amor, mas o seu coração, queridos, o coração segue a ganância. Em outras versões vai estar escrito o seu ganho próprio, o seu lucro. Queridos, é muito agradável louvar a Deus. Isso mexe com a alma, mexe com a mente. Tem muitos cantores, bandas que mexem inclusive com isso. É agradável. É agradável estar na igreja, com a família, né, com irmãos. Mas será que quando chega para a parte prática do Evangelho do Reino, eu começo a escolher isso ou aquilo? Não, isso aqui é radical demais. Não, essa parte aqui não precisa, é desnecessária. Será que eu vou até onde o meu eu, o meu ego tolera? Ou me apresento com inteireza diante do Senhor? Será que eu dedico tanto tempo para mim mesmo, queridos? Será que eu deposito tantos recursos para manter um padrão de vida que, para sustentar, eu só sobra o resto, só sobra o que, né, deu no dia da semana para o Senhor?
e não as primícias. Meus irmãos, eu tenho aprendido que tem uma história maior, né? Que começou no início, lá com Adão e Eva e o Senhor no meio deles. E vai terminar no novo céu e nova terra, com a igreja, com nós e o Senhor no meio de nós. Mas tem uma história menor. Tem história menor. A minha história menor começou em 1988. Não precisa dizer que começou a sua. Mas lá se vão 36 anos. E o que é essa minha história menor comparada à história maior que o Senhor está contando na minha e na sua vida? E eu tenho visto, querido, que tudo que nos afasta dessa história maior de Deus e nos empurra para a história menor é um ídolo. Tudo que seja bom ou seja mal, né? Tudo que eu conquistei, que eu não conquistei, que eu achava que podia ser melhor, que eu comprei, que eu vendi, que aconteceu, que não aconteceu, mas que mantém a minha mente, o meu empenho, o meu coração preso à minha história menor, se comporta como um ídolo, porque me afasta de viver esse todo que Deus tem para mim. Eu oro, queridos, para que nesses dias o Senhor nos lave, nos liberte de tudo que tem nos arrastado para a nossa história menor, né? Para aquilo que aconteceu, que não aconteceu, para aquilo que comprou, não comprou, que quebrou, que continuou de pé, o Senhor quer nos libertar, né? Nós precisamos abandonar a arrogância de querer controlar as circunstâncias desse mundo e da nossa vida, né? E aprender a receber de Deus e descansar em Deus do que Ele tem para cada um de nós, né? E sabendo, queridos, que Deus nos chama para um caminho diferente da satisfação própria, diferente de ganhar a própria vida, né? E descansar. Se eu opto por um estilo de vida confortável, né, que sobra minhas vontades, sobra meus prazeres, meus planos, meus desejos, né? Sem refletir, queridos, com seriedade, né, sobre qual que é a vida que o Senhor está querendo me conduzir, qual que é o tipo de vida que o Senhor quer me levar. Se eu faço isso, queridos, eu me comporto como um viciado, não em drogas, em álcool, mas viciado em fazer a sua própria vontade, viciado em fazer seu próprio bem-estar. E eu, de alguma forma, escanteio o que o Senhor tem para a minha vida, né? Meus irmãos, ganhar dinheiro, né, através de um trabalho árduo é legítimo, é honrável, muitas vezes. Mas existe uma linha muito tênue, muito fina, entre a gente ser grato por tudo que o Senhor nos deu, por toda a abundância financeira que alguém possa ter, e pela exigência de que isso continue a aumentar, e a aumentar, e a aumentar. Isso é como aquele homem da parábola que Jesus conta em Lucas, né, 12, um homem que já era rico, né, mas que o seu campo produziu mais ainda, e ele ficou com um problemão. Puxa, produziu muito mais do que eu posso guardar, né? Já sei. Vou destruir o que eu já tenho. Vou fazer tudo de novo, maior. Deus fala, louco, nessa noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Né? Meus irmãos, prestem atenção nisso. O contentamento não está no coração do homem natural. O contentamento, queridos, não está no coração desse homem caído nosso. Seja rico, seja pobre, não há como encontrar satisfação em nada nessa vida. Pode haver coisas que vão distrair nossa dor, distrair algo que a gente gostaria que fosse diferente, a gente vai lá e se lança sobre aquilo, né? Mas nada duradouro, nada que vai preencher, de fato, o vazio que há no homem, a gente já sabe disso. Mas muitas vezes, mesmo assim, a gente se lança a tentar, né, matar sedes bem menores, né, que vão aparecendo e brotando e a gente vai correndo atrás delas. Né? Olha o que Provérbios 27 fala. O inferno e o abismo nunca se fartam e os olhos do homem nunca se satisfazem. Esse mundo é caído, queridos. Pode ter aparência boa, pode parecer que se nossa vida fosse melhor nisso ou naquilo, se nosso corpo fosse diferente, se nosso trabalho fosse diferente, né? Talvez fosse melhor. Eu mesmo esses dias estava me vendo, né? Pô, careca, cara. Fico andando com o John, né? Eu tenho o cabelo retinho aqui, ó. Barbinha feita, tá? Eu, cara, não tenho barba nem cabelo, cara.
Será que, pô, tem gente que faz implante? Será que, né? Não sei. E você começa, mas e se fosse melhor, né? E se fosse diferente? Ah, mas e o meu filho? Meus irmãos, a expectativa numa vida perfeita adoece a alma. Não podemos ter expectativa ou exigências neste mundo. A expectativa é muito grande nessa terra. Ela alimenta um vício na satisfação própria. Meus irmãos, lá em Êxodo 20, 17, Deus estava tratando com o povo de Israel, né? E ele fala o seguinte, ó, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos, nem suas servas, nem seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. E isso aqui era num tempo onde o povo habitava em tendas, você tinha um chinelo, você tinha 2 roupas, talvez no máximo ali, né? Um vaso de barro, qualquer outra coisa só. Então imagina hoje o que o diabo não tem usado para aproveitar esse furo que há na alma do homem, de não se contentar com nada, e o tanto de vitrine de coisa que ele tem usado para assediar cada um de nós. Né? Deus fala também que o povo dele guarda o sábado. Né? Ele diz, olha, nesse dia, você vai querer, né, consertar sua tenda, você vai querer lá matar um boi para você comer, você vai querer fazer uma coisa para você enriquecer, né? Não, nesse dia você vai guardar para você lembrar que a satisfação está em mim e não em nada disso. Então, Deus conhece o homem no seu mais profundo. E de antemão ele deixa claro, a satisfação está em mim. Quanto ao resto, se contente, pouquinho de folgado. Quanto ao resto, declare continuamente, nada disso vai me dominar. Deus vai estar sempre acima de tudo. Então, o Senhor, ele sempre trabalhou isso no povo de Israel. Ele sempre tem tentado trabalhar isso também em nossas vidas, irmãos. A satisfação está nele. Olha o que fala em Provérbios 19, né, em contrapartida, né? O temor do Senhor conduz a vida. Aquele que eu tenho ficará satisfeito. Aleluia, queridos. Satisfação plena está em temer o Senhor, em servi-lo, em obedecê-lo. Nós nascemos, nós somos criados para adorar a Deus e estar com Ele. Eu preciso me perguntar a mim mesmo hoje, nesse exato momento, existe em mim, né, alguma atração mais forte, né, do que só aquilo que Deus pode oferecer, do que o reino de Deus em minha vida? Existe alguma coisa menor, né, mais forte do que isso? Algo nesse mundo que me atrai mais do que isso? Porque se houver, irmãos, eu posso estar correndo um sério risco de querer justificar minhas escolhas ruins e decisões ruins no meu dia a dia, só porque aquilo me faz me sentir bem. Né? Eu posso estar correndo esse risco, irmãos, de estar com o meu coração impuro e minhas intenções e minhas decisões desvirtuadas. Né? Olha só que Marcos 7, 9 fala. Jesus com os fariseus. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Ou seja, a fim de fazer a sua própria vontade. O que eu ganho? O que eu não ganho? Ah, mas precisa mesmo? Mas é tão necessário assim? Será que eu vou para o inferno? Será que de fato é para todo mundo? Ou é só para um ou para dois que querem ser um pouco mais radical mesmo, né? Será que precisa mesmo? Estão sempre procurando uma boa maneira de pôr o lado do mandamento de Deus. Lucas 16, 15. Mas Jesus disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, irmãos. Precisa haver um desespero em nós para lavarmos nosso coração de toda e qualquer tradição própria, irmãos, de todo e qualquer jeitinho próprio, de toda e qualquer autojustificação. Eu que digo até onde eu preciso ir para ser justificado, para alcançar alguma coisa. Longe de nós, queridos, misericórdia de nós, quando decidimos nossas vidas, né? Quando guiamos nossos dias, nossas semanas, baseado no que a gente acha. E eu nem consulto, talvez, o que os pastores, os meus irmãos do lado, entendem sobre aquele assunto.
Eu muitas vezes até me justifico dizendo que não é Deus que quer dessa forma, foi Deus que abriu as portas, né? São os planos dele. Eu preciso descansar, eu mereço isso ou aquilo. Irmãos, não tem como amar a Deus, sem antes lançar fora todos os nossos ídolos, né? Provérbios 28, versículo 13 e 14 fala o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia, irmãos. Esses dias eu estava em casa, sozinho, orando a Deus, né? E quando está sozinho, você pode gritar, falar mais alto, né, com Deus. E eu estava orando: Senhor, eu te entrego tudo, Senhor. Tudo que da minha vida eu ainda tenho algum controle. Seja da minha aparência, seja da minha imagem, seja na minha casa, na minha família, seja no que eu conquistei, no que eu conquistei, não conquistei, no que eu comprei, no que eu vendi. Se tem alguma coisa ainda que mexe com a minha mente, que mexe com o meu coração, que me impede de dar o todo para você, Senhor, eu te entrego. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, Senhor. 1 Tessalonicenses 1, 9. Paulo estava falando aqui aos Tessalonicenses: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, irmãos. Se libertar dos ídolos a fim de servir a Deus. Irmãos, os ídolos das nossas vidas nos impedem de servir a Deus. Se você não consegue ser mais generoso, se você não consegue ser mais diligente, se você não consegue ser mais compassivo, se você não consegue ser mais desprendido, se você não consegue ser mais cheio do Espírito Santo, irmãos, pode ter certeza que tem algo ainda que você não entregou, que tem te prendido. Você pode ouvir muitas palavras, você pode ir para treinamento, para curso, ouvir vários pastores, várias ministrações. Se você ainda não estiver carregando os ídolos da sua vida, irmãos, jamais prosperará, jamais será usado por Deus, jamais conseguirá servi-lo, jamais conseguirá ser achado e encontrado por Ele, irmãos. Mas tem uma boa notícia, queridos. Tem uma boa notícia. Está lá em Salmos 78, 36 e 37. Irmãos. Aqui está falando sobre o povo de Israel, né? O coração deles não era firme para com Ele, nem eram fiéis à sua aliança. Deus, porém, que é misericordioso, aleluia, Senhor, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira. Glória a Deus, irmãos, que é muitas vezes, né? Muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se que eles são carne, vento que passa e já não volta. Amém, queridos. A boa notícia é que Deus, Ele é misericordioso, Ele é perdoador, Ele não ganha, não nos trata segundo os nossos pecados. Ele tem esperado de forma paciente para que cada um de nós se purifique, se santifique e o busque de todo o coração, irmãos. A boa notícia também é que Deus quer ser encontrado. O Senhor já falou isso para nós aqui, né? Hoje, já falou também ontem, eu quero repetir hoje. O Senhor quer ser encontrado. Ele quer derramar a sua plenitude em nós. No livro de 2 Crônicas, né? Não sei o que está falando, não falei isso não, mas a gente sabe o que está lá, né? Que se a gente se humilhar, orar, buscar o Senhor, se converter nos nossos caminhos, então Ele vai nos ouvir, vai nos perdoar, né? Vai sarar a sua terra. Os seus olhos vão ser abertos, os seus ouvidos vão também estar atentos à nossa oração. E Jeremias também fala algo parecido, né? Então me voltareis, passareis a orar a mim. Mudança de atitude nossa, irmãos. Então passareis a orar a mim. E olha lá, irmãos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É promessa dele. Ele quer ser achado, ele quer ser encontrado. Eu preciso buscar de todo o coração. É promessa dele. Hebreus 11 fala que Deus, Ele é
galardoador, ele é recompensador de todo aquele que o busca. Mateus 7 Jesus fala, também fala que hoje eu quero repetir, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta vai ser aberta, porque todo que pede recebe, que busca e encontra, aquele que bate, a porta será aberta. O Senhor é mexido de fé, muita fé, de que ele quer ser encontrado, de que ele vai ser achado, quando a gente buscar ele de todo o coração, irmãos. Ele quer derramar a sua plenitude em nós, ele quer derramar propósito em meio à dor, consolo em meio à tristeza, contentamento sobrenatural em meio à circunstância, fé para crer, intrepidez para proclamar. Ele quer derramar, ele vai derramar, porque é promessa. Só que nada disso venceu o preço. Uma vez eu ouvi uma frase, talvez vocês conheçam essa frase, que fala o seguinte: a moeda do reino de Deus é a fome. A moeda do reino de Deus é a fome. Aquele que tem mais fome e sede, mais ele recebe do que Deus tem para ele. E é de todo o coração, irmãos. É de todo o coração, queridos. É de todo o coração, é sem ressalva, é sem hesitar, é sem me colocar no meio, sem ficar achando muita coisa, não, mas talvez porque não, mas outro dia. É o Senhor, meu coração. Se eu não for de todo o coração, já entrei perdido, já entrei sem conseguir achar ele, já entrei perdido. Não existe meio termo no reino de Deus. Não existe aquele que é morto, não existe procurar em segundo lugar, só se sobrar termo. Não existe meio termo. Para isso para Deus é abominação. Ele abomina o mundo, ele abomina aquele que é meio termo. Para ele é desgosto, é nojo. Para falar que garante de vômito. O povo é aquele que muito foi dado a ele, que já conheceu ali, né, a Deus, que sabe que foi oferecido o sacrifício de Cristo, de Jesus Cristo, ele viu tudo isso, ele ouviu tudo isso, ele recebeu tudo isso. Ele viu os pastores, ele viu a gente pagando preço por ele, viu a gente querendo abraçar ele, resgatar ele. E ainda assim, ele só quer entregar metade. Ele fala, não, penso, mas eu estou indo aqui apegado, cara, com muita coisa. É mesmo. Isso provoca em Deus nojo. Como que ele vai ser encontrado assim? Quando o meu coração está ainda com um monte de coisa carregada aqui, remetendo a mim mesmo, remetendo a minha própria história, ao meu próprio curso, é necessário deixar os ídolos. E como deslavar os ídolos, né? Eu queria entrar agora aqui, irmãos, em 4 atitudes para nos purificarmos de toda idolatria. Né? A primeira delas é uma autoavaliação rigorosa para revelar nossa podridão. Uma autoavaliação rigorosa para revelar nossa podridão. Provérbios 20, versículo 5, fala o seguinte: ó, os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Mas quem tem inteligência os traz à tona. Jeremias disse que o coração do homem é enganoso, sua doença é incurável. Os propósitos do nosso coração ficam mais escondidos, muito escondidos. Quem pode julgar a intenção do outro? Quem pode, inclusive, discernir a sua própria intenção? Irmão, mas quem é sábio, deixa se conhecer. Deixa conhecer seu próprio coração. Para homens fiéis que podem ajudar, que podem orar por ele. Salmos 139, versículo 23. Davi fala: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos. Senhor, pensa em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Orar e clamar ao Senhor para que Ele revele o nosso coração, nos prove e traga a luz que está escondido, irmãos. Esse clamor que Davi tinha, isso é muito marcante na vida de Davi. Ele tinha um clamor: Senhor, esse aí é um caminho mau, sonda meu coração, sonda o que está aqui dentro, revela, traz à tona o que está aqui dentro, porque eu não quero que haja impureza, eu não quero que haja algo aqui que te desagrade. Eu preciso clamar ao Senhor, irmãos, em secreto, eu preciso clamar com meus irmãos, e o Senhor
vai revelar, o Senhor vai nos purificar. Essa valorização, esse clamor nos conduz à alegria do arrependimento. O Senhor também falou isso aqui hoje. A alegria do arrependimento. Como é bom, irmãos, nós confessarmos, colocarmos para fora e sermos perdoados, sermos verdadeiros, sinceros, o Senhor nos lavar, nos perdoar. Precisamos ser rápidos e certeiros em confessar e deixar tudo que possa ser iniquidade de nós, irmãos. Então, primeiro, uma autoavaliação rigorosa para revelar a nossa poderia. Segundo de tudo, fazendo morrer a nossa natureza terrena com as suas práticas intencionais. Fazendo morrer a nossa natureza terrena com ações práticas e intencionais. Irmãos, sabemos que a nossa natureza é caída. A inclinação da nossa carne, ela tende para o que é terreno. Isso aí é fato. O que eu vou fazer com isso? O que nós vamos fazer com isso? Os fariseus eram avarentos, amavam o dinheiro. E qual foi a forma que Jesus sugeriu que eles fossem lavados da sua iniquidade? Eles lavavam as mãos, muitas refeições, achando que seguia as regras exteriores, que tudo estava bem, né? O cara lavava a mão e eu ia lavar a mão e achava que estava ótimo, estava bem. Né? E ele é Jesus, o Filho de Deus. E eles admiram esse cara aí. O cara não lava a mão para comer. E olha só, né, eles reprovam Jesus, olha o que fala em Lucas 11. Né? Jesus fala assim: insensatos, quem fez o exterior? Não mesmo que fez o exterior? Vocês estão me cuidando do exterior, mas o interior de vocês não é o mesmo Deus que as pessoas se viam. Isso é interior, como é que está? E aí fala: antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Queridos, o Senhor nos chama a lavar nosso coração de toda iniquidade. E qual é a forma que Jesus orienta? Ataque diretamente aquilo na sua vida que pode estar se tornando ou já se tornou um ídolo. Ataque diretamente aquilo na sua vida que pode estar se tornando ou já se tornou um ídolo. É o que eles fez aqui com os fariseus. O que pode estar se tornando um ídolo na sua vida? Você tem atacado isso da forma que Jesus mandou fazer? Da forma que Jesus orientou e praticou? Se é o trabalho, queridos, já experimentou colocar seu trabalho com sinceridade diante de Deus e dos homens, dos seus anos que estão te acompanhando do lado e apresentar e orar por ele. Né? Se são os prazeres, né, qualquer prazer, você já experimentou se apresentar com votos de Jesus, né, sobre aquilo que possa estar no nosso coração, trabalhar com Deus. Antes que domine, antes que se torne um ídolo, já se tornou. São coisas que muitas vezes talvez você não percebeu ainda, ou já perceberam, você não teve coragem de colocar, né, de lado, para espremer, para atacar, para limpar, porque se eu deixo lá, eu vou estar com esses fariseus, com a hipocrisia, achando que o exterior está no limpo, o que está todo mundo vendo, está ótimo, mas lá no interior, irmãos, eu estou cheio de coisa que eu amo ainda e não quero largar, que me faz, irmãos, diante de Deus, reprovar. Eu imagino que Deus, né, assim como o fariseu se admirou de que ele usa uma boas mãos, eu imagino que Deus se admire de muitos de nós, quando nós chegamos a Ele, completamente sujos, de coisas que estão se lavando ainda, de vícios, de ídolos, de apegos carnais. Lucas 12, 1-2. Acautelai-vos dos admitos dos fariseus, que é hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Isso aqui está muito demônios. Precisamos nos lavar do que é oculto. E o que não está oculto, eu preciso ter coragem
já me falaram, já me ajudaram, já me demonstraram, já me estiveram comigo, orientando, eu tive coragem para andar, para obedecer ao Senhor. Né? Aquilo que o homem ama, esse é o seu Deus. Naquilo que era Paulista. Aquilo que o homem ama, esse é o seu Deus. Jesus falou algo também parecido. Né? Ele falou o seguinte: acumule tesouro no céu. Né? Porque se o seu tesouro estiver aqui, o seu coração vai junto. Então, como é que você vai atacar esse risco, essa debilidade, né, de você querer acumular algo nessa terra? Cara, vira a chave, acumula o seu, né, tenta o máximo de coisa para você diminuir seu apetite pelo que é terreno e acumula o seu, porque se seu tesouro for para cá, seu coração vai para cá também. Né? Mais uma vez, atacando nosso vício, irmãos, e procurar nosso bem-estar, nossos direitos, o que é melhor para nós. Né? Eu queria contar um testemunho, irmãos. Eu estava 2 semanas atrás, cortando grama lá em casa, né? Tem um carrinho que eu vou empurrando, então sobra tempo para eu ouvir alguma coisa, no fone de ouvido, né? Mexendo no celular. E eu estava procurando uma história que eu ouvi há uns meses atrás, um testemunho de um pastor, contando, né, algo que me impactou muito, eu queria trazer aqui contigo. E eu falei: Senhor, me ajuda a procurar esse áudio, porque eu não sabia mais qual era. Fiquei procurando. Passei o tempo inteiro integrando ali procurando, ouvindo tudo que é áudio. Não achei. Eu falei: puxa vida, não achei. Eu queria ouvir de novo a história para contar no detalhe aquela história. A história era mais ou menos assim: teve uma catástrofe, uma tragédia numa cidade. Eu creio até que foi até enchente no Rio Grande do Sul ano passado. E o discípulo de Jesus, né, o discípulo que morava lá, a casa dele não foi afetada, mas ele foi para o local das casas afetadas para procurar ajudar. E ele entra lá no centro, né, na base lá, e pergunta às pessoas, né, os irmãos que foi para ajudar, e ele vai para uma casa que foi afetada. Nessa casa tinha um casal, e a casa estava de pé, mas estava tudo com os móveis, né, estragados, enfim, estavam limpando, estavam dormindo lá, mas estava tudo ainda limpando, estragado. E ele vê a situação daquele casal, não era irmão nem nada, e ele se compadece e fala: cara, eu tenho uma cama, né? Eu estou pensando assim, eu dormi no chão, né, sobre o chão, eu tenho uma cama para emprestar para vocês. E ele se alegra e fala: puxa, cara, que legal, eu quero vocês. Ele vai lá, entrega a cama na casa dele, volta, entrega para ele, me agradece, e começa a ver que esse casal acaba ficando amigo desse discípulo e vai na casa do discípulo. E quando chegam lá, começa a ver, e eles percebem e falam: puxa, cara, cadê sua cama? E ele fala: não, fica tranquilo, cara. Você está dormindo na mesa, no chão. Eu posso passar no mesa aqui no chão também, até eu comprar outro. E eles ficam impactados com aquilo. E eles se convertem ao Senhor, né, conversam e entregam para Jesus. E eu fiquei impactado com aquilo, cara, eu queria pegar esse áudio de novo para ouvir, né, para contar, mas não achei. E segui, naquele dia ali, na sexta-feira, parei no Instagram e fui ajudar o irmão, né, um irmão que estava de mudança aqui no terra. Ele estava numa posição insalubre na casa dele, a parede estava cheia de atividade, muita coisa ainda por arrumar, precária na casa dele. Eu vou lá para ajudar na mudança, ele estava se mudando, ele ia para outra casa, porque ele queria reformar a casa dele. Então ele se muda, ele vai e me chama, né? Eu falo: não, cara, eu quero saber qual horário, porque eu quero ir para lá, como sempre. E chego lá e começo a pegar aqui, pega o sofá, pega um monte de coisa. E aí o pessoal me vê, né, e já lembra: o tipo sabe fazer armário, então desmonta esse armário para mim. E eu cheguei lá com a minha ferramentinha, cheguei lá e desmontei, né? Comecei a desmontar o armário. Só que aquele armário ali, cara, aquele armário de 3 mudanças já, cheio de umidade, mofado. Eu tiro a prateleira, aí fico pela essa prateleira presa, tiro outra, aí sai outra, começo a tirar a porta. Aí começo a desmontar, eu falei: cheguei, cara. Se eu continuar com esse armário aqui, cara, esse armário não vai sobrar nada aí. Eu falei: não, cara, eu dou um jeito aqui, puxou o fim do armário, isso aqui, aí
estragou mais ainda. Ele falou, realmente, temos que fazer, não deixa essa varinha. Claro, não é. E um pouco antes, o filho dele, que estava no quarto também, ele falou assim para mim, cara, eu nem precisava de uma máquina. Eu só precisava de um couro. Sou um gaveteiro, me dá uma mão. E eu falo, não, beleza, eu guardei aqui no meu coração, né? E aí fui lá ajudar com o sofá, fui ajudar com a geladeira, com a cama, né? Com todo o resto lá no caminhão. Depois a gente foi na casa dele, na casa nova dele, né? E eu entro na moto e o Senhor começa a fazer no coração. Começa a fazer no coração, começa a orar. E o Senhor fala assim, tchau. Eu falei, Senhor, eu já dei um nome de grande para você, essa vida. Eu já dei um nome, estava sobrando mais nada do outro, né? Eu ia comprar outro, então estava sobrando esse que ficou. Eu falei, cara, está precisando aí para sobrar não, tudo que é seu. Está sobrando tudo. Mas a conta não está sobrando, eu não sou eu tenho tudo, né? A coisa é uma conta da minha filha, né? A Clarinha lá, tem um partido dela, só tem uma primeira bola, só não tem nada por dela, só a conta e a cama. E todo dia ela vai lá, agrega a vestinha dela, tira a roupinha dela, veste, fecha a gavetinha e vai embora. Eu falei, Senhor, você não está pedindo isso. E aí o Senhor fala comigo, Thiago, para de querer contar a história dos outros e vai viver a sua história. O que é isso, cara? Senão o evangelho dele vive na sua vida. O que é isso? Senão praticar aquilo que Deus fala para praticar. Eu sei que você já deu outra coisa, mas agora ele precisa de uma coisa. E o Senhor começa a quebrar o coração. E eu vou lá e chego na casa dele e a gente sai da reunião, né? E eu saio dali, vou para casa. Na manhã seguinte, eu olho para Deus, né? O que aconteceu, o que aconteceu comigo. E começo a chorar, né? E não poderia chorar, sem nada, né? Não era chorar. Começa a passar assim, se eu não compreendo, não é muito que eu tenho, só que eu dou é muito pouco para ele. E tudo que ele falou comigo. E eu vou lá e mando foto da coluna, né? Mando pro irmão. E ele fala, cara, que bênção, alegria, quero sim e tal. E aí, na segunda-feira, ele vem lá em casa, eu vou, boto a coluna no meu carro, aí a gente carrega a coluna, né, para a casa dele. Eu tiro a coluna, levo o meu escada e tal, a gente põe lá na casa dele, no quarto. E eu mostro o tempinho com ele, lá para a família dele, né? Tem outro que mais alguma coisa fazer. E aí no final as coisas vêm lá e na casa, e chora, te agradece, e eu choro junto. E eu saio dali, pego o carro, no meu carro, em direção à minha casa, chorando. E Senhor me quebrando, me rasgando, abrindo o coração, vendo quanto que ele é possível viver para ele, quanto que eu preciso ainda abrir mão da minha vida, quanto que eu tenho de recurso, de tempo, disposição, capacidade, força, energia, e dou tão pouco para ele. E o Senhor vai me curando. E o Senhor vai me lavando. E o Senhor vai me fazendo forte. O Senhor vai me enchendo de fé, Deus. Porque Ele vai me curando e quer curar todos. De tudo aquilo que possa estar ainda hesitando, digno da fé. Não vou usar isso para vangloriar, para dizer nada disso, sabe que não é isso, mas para animar-nos que o Senhor quer nos lavar. Ele quer nos levar a viver isso sem limitar, ouvir sua voz. E até hoje, ele sabe que quer que a gente vá. Ele sabe que a gente sabe que viu o todo, o inteiro. Lucas 9, 1, 12, né? Entrando em Jericó. Atravessava Jesus a cidade, esse que um chamado Zaqueu, o maior e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por serem de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque curaria a fim de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu era um homem
rico ali complicando, talvez cobrava até mais do que devia, estava perdido, mas alguma coisa aí no coração dele ardeu. E ele falou: faz tempo, cara, eu vou seguir, eu vou atrás. E aí Jesus, o pai, olha para ele e fala: Zaqueu, desce, eu vou ficar na tua casa. E com alegria, irmãos, recebe Jesus. E Jesus começa a falar, ministrar o coração dele. E de repente, Zaqueu fala: Senhor, resolva os pobres a metade dos bens. Se alguma coisa eu tenho para alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. A salvação está nisso, queridos, em nos salvar de toda iniquidade, de toda a idolatria, seja o que te prende, seja o teu bem-estar, seja a tua aparência, seja o seu trabalho, seja o teu jeito de viver. Só vai haver salvação completa, irmãos, quando o nosso coração estiver inteiro na presença do Senhor, inteiro entregue a Ele. Então, queridos, primeira atitude, autoavaliação rigorosa, para revelar o quanto do outro que nós somos. A segunda, fazer morrer os autores terrenos com ações práticas e intencionais. A terceira, descobrir a alegria de viver com Deus. Salmos 16, 12. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na sua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Plenitude de alegria, queridos. Algumas semanas atrás, eu estava orando com alguns irmãos. E a gente, era eu, mais os 4 irmãos, a gente estava em pé, abraçado, um com o outro assim. E a gente começou a louvar o Senhor e adorar o Senhor. Começou a ser envolvido pelo Espírito Santo naquela oração. E a gente começou a pular, e uns riam, outros choravam. E a gente se alegrou, a gente foi tomado por uma alegria invisível, incomparável. A gente começou a saltar e se alegrar um com o outro, e abraçar um ao outro. E a gente começava a repetir, irmãos, na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua presença, a plenitude de alegria. A gente foi tomado, irmãos, por essa presença do Senhor. E foi tomado por essa alegria, queridos. A gente foi invadido por um contentamento de alma enorme, satisfação plena. E sabe o que aconteceu comigo nos dias subsequentes, irmãos? Na verdade, na mesma noite que eu saí, eu passei pelo Estácio ali, passei pelo shopping ali, né? Pelo Estácio do UERJ, passei pelo shopping, um monte de gente, luz, música, barulho. E eu falei assim: eu não sou daqui, Senhor, eu pertenço aqui. Graças a Deus eu pertenço a esse mundo, Senhor. Já não tem nada aqui que tenha muito valor, né? E as coisas começam a diminuir de valor no momento em que te encontra essa plenitude de alegria em Deus, e tudo fica mais leve para você fazer. Se o Senhor te pede algo, fica leve. Se é para dar isso, para dar aquilo, para comparecer a isso, para ir no lugar tal, no horário tal, fazer isso, já sabe, tudo fica leve, porque a gente descobriu a plenitude de alegria que é incomparável. Então tudo fica leve, irmãos. Mas eu preciso descobrir essa alegria, queridos. A alegria que experimentamos continuamente no Senhor, ela supera qualquer idolatria ou vício. Como Paulo fala, queridos, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, quando você contempla a grandeza de conhecer Cristo, de reconhecer na presença dele, irmãos, todo o resto digo em vão. É isso que o Senhor quer nos ajudar a alcançar, queridos. Né? É essa alegria na presença dele que vai superar qualquer ídolo, qualquer vício, qualquer coisa que você está pegado ainda. Autoavaliação rigorosa. Fazer movimento desse terreno. Descobrir a alegria de viver com o Senhor. E a quarta e última vez, aprender a aguardar ansiosamente pela vinda do Senhor. Hebreus 11,
versículo 25, né? Moisés recusou ser chamado filho de Faraó, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aleluia, Deus. O que era o Egito naquela época, Deus? O Egito fez um país do primeiro mundo, né? Inclusive, tem umas histórias de missionários que fizeram isso, né? Moravam na Inglaterra, eram herdeiros de grande fortuna e foram para a África para seguir o Senhor. É algo parecido. Moisés estava na condição ali de príncipe, né? Tinha acesso a todo e qualquer prazer do primeiro mundo. Inclusive, Moisés poderia dizer assim: não, era a vontade de Deus eu estou aqui. Pô, eu era neném ali, não morri, não fui assassinado. Ninguém me bota no berço, no rio. Eu morro no rio. Uma vez eu me pega. Sou criado dentro do Palácio Faraó. Né? Mas eu não vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu posso ser usado em qualquer lugar. Não. Moisés, ele tem um clamor no coração dele mais forte. Algo que ele vê e percebe logo: olha, esses prazeres que estão aqui me cercando, eles estão me cercando. Isso aqui não é bem isso, não. Tá? Isso aqui pode, na verdade, me enlaçar e me atrapalhar. Então, o que ele faz? Ele recusou ser chamado filho de Faraó, preferiu ser maltratado do que usufruir dos prazeres transitórios, porque considerou o servir a Cristo, sofrer com Cristo, por maior riqueza do que estava do lado dele, porque contemplava o galardão. Queridos, a vontade de Deus nem sempre vai ter a ver com o que ele está permitindo que aconteça. Não é saber disso. A permissão de Deus nem sempre vai ser a aprovação de Deus. Vai ter coisas na tua vida que Deus permite você alcançar, fazer. Né? Mas será que Deus aprova? Vai aprovar? Eu tenho que ter muito cuidado disso. Na posição que eu estou, no trabalho que eu estou, na condição de vida que eu estou, que eu não estou, qual que é a aprovação de Deus? O que Deus quer para mim? Né? Moisés, ele contemplava algo maior. Ele contemplava algo eterno. Se não depositarmos toda a nossa esperança no retorno de Jesus, incluindo um anseio por uma vida confortável, livre de preocupações, o chamado de Deus vai desaparecer totalmente. Novo céu e nova terra, irmãos, é lá que vai ser tudo feito. Nesse lugar, irmãos, que vai ser tudo renovado, feito novo. Né? Mas eu preciso aprender hoje a gerar expectativa nesse mundo vindouro. Senão eu estou correndo atrás de suprir, né, todos esses meus anseios aqui na terra e acabo me frustrando. Ou então eu consigo até alcançar, mas produz uma falsa sensação de bem-estar que acaba me perdendo. Olha só o que o Provérbios fala, né? Provérbios 1:32. Para os loucos, a sua impressão de bem-estar nos leva a bem-estar. Pode passar isso. E tem a parábola do homem, né? Que produziu, né? O seu campo produziu mais do que ele era capaz de guardar. E eu já contei aqui mais cedo, né, irmãos? Jesus fala aí, louco, mesma coisa de Provérbios. Né? Você acha que essa tua vida, que você está de bem-estar, que está tudo bem, você está louco. Né? Porque a sensação de bem-estar o leva à bendição financeira. Moisés conseguiu romper com isso, ele se senhor tem nos animado a romper com isso também em nossas vidas. E buscar dele, de fato, qual é, né, a vontade dele individual para cada um de nós aqui. Né? Aonde temos colocado, irmãos, nossa expectativa, né? Moisés colocou no galardão. E ele encontrou em Deus amizade, alegria, sentido, propósito para tudo o que Deus levou ele a viver. Né? Que sejamos assim, irmãos, precisamos aprender a guardar o céu. Sabe, Jesus, ele chegou para tirar a atenção das coisas desse mundo
e colocado eterno. Até quando os discípulos chegaram para ele, depois da grande comissão, falando assim, Jesus, até os demônios se submetem. E fala, cara, isso é muito legal. Mas tem uma alegria maior, uma alegria que deve estar no coração de vocês sempre. É que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso tem que estar no coração de vocês todo tempo. Como alguém fala assim, cara do céu, você não imagina como é. Você não imagina o que meu pai tem preparado para vocês. Né? Isso tem que estar aquecido com vocês de forma contínua. Esquecer onde esperar o céu é muito fácil. Acaba que a gente se bota rapidamente nisso. Né? As nossas dificuldades, conflitos, a gente se bota demais no nosso fugir aqui. Né? Mas a gente precisa aprender a guardar o céu sem exigir nada e enfrentar com paciência as decepções, os fracassos, né? Sem recorrer a prazeres rápidos, a vícios rápidos, né? Que vão minar o nosso deleite em Deus. É isso. É do céu, Deus, que vai ser tudo renovado, vai ser tudo perfeito. Falamos de quatro coisas, irmãos, que nos ajudam a lançar fora os ídolos. E agora, para finalizar, eu queria ter uma tempo de oração, irmãos. Para que o Senhor desperte em nós a sede por Ele, para que nosso coração seja tomado completamente para Ele. Meus irmãos, existe em nós uma sede genuína pelo Senhor. Eu creio nisso. Eu creio que todos nós somos regenerados, renovados, nascemos de novo. E existe uma sede genuína no nosso coração por aquilo que é de Deus e eterno. Mas o despertar dessa sede vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai despertar em nós. Tem até aquela música que a gente canta bastante, né? No teu pulso estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. E esse é o retrato do mito do homem, né? Em frente ao poço vazio, vários poços vazios, procurando lá no poço alguma coisa que possa satisfazer ele. E nosso papel, queridos, é parar de procurar esses poços e caminhar em direção ao rio de água viva. Caminhar em direção ao rio de água viva, queridos. O despertar do Espírito Santo. Mas o caminhar é você. É os seus pés, as suas pernas, que precisam parar de ficar no bolso, queridos. E caminhar para o rio de água viva. Precisamos clamar, queridos, para que o Espírito Santo queime nosso coração por Jesus, né? E todo o resto vai parecer pequeno, em nome de Jesus. Queria fazer essa declaração agora, né? Clamar uns pelos outros, clamar em voz alta, né? Ficar livre na presença do Senhor, para que o Senhor sonde nosso coração, para que o Senhor desperte, né? Nossa sede por Ele, nossa fome por Ele, em nome de Jesus.